morning, good afternoon, and good evening to all of you, wherever you're joining us from, and welcome to this Obrigada e workshop bem-vindos ao workshop regional para a América Latina com foco na saúde na escola e doenças management and control of não transmissíveis. Hoje vamos falar sobre o controle das doenças não transmissíveis a na friendly escola. reminder, we have a translation or interpretation Gostaria de lembrar a vocês que temos serviços de interpretação simultânea disponíveis. Vamos ter interpretação para espanhol, inglês e português. A maioria do evento in Spanish, but there will será em be espanhol, in English, mas vai ter you can see here partes em inglês e como vocês there's a estão vendo translation button on the no top of the slide, screen that you can tem use o whenever botão de interpretação na parte inferior da tela que vocês podem usar para escolher o idioma da sua preferência. My name is Marie Hauerslev and I'm Meu the nome chair é Marie Hausler, sou presidenta workshop de presented NCD by Child. NCD Child. A oficina de hoje é apresentada por NCD Child, que é uma coalizão com múltiplos setores que trabalhamos para ajudar as crianças e os adolescentes para evitar as doenças não transmissíveis. Ontem falamos sobre a prevenção e hoje vamos falar sobre o controle, que é a abordagem da NCD Child, precisamente para cumprir com a nossa agenda. A secretaria está no Hospital of Sick Children, que também é conhecido como Sick Kids Hospital, e contamos com um grande apoio da secretaria hoje e da equipe que trabalha na organização. Rapidamente, gostaria de agradecer o nosso parceiro financeiro, o Programa de Saúde Jovem da AstraZeneca, pelo apoio contínuo e também agradeço significativamente os nossos parceiros para esse workshop, Class e American Heart Association. Sem vocês, esse evento não teria sido igual. Graças a vocês, estamos conseguindo fazer uma grande colaboração na região da América Latina, graças ao suporte de vocês. Agora vamos passar para a leitura da agenda. Primeiro os comentários de introdução, um resumo do dia 1, depois vamos passar com o palestrante principal da UNESCO, depois a sessão de discussão de perguntas e respostas e vamos também ouvir dos diferentes grupos interessados, dos diferentes atores envolvidos que vão contribuir com os novos conhecimentos à área das doenças não transmissíveis. Finalmente, as palavras de encerramento. E hoje vamos ter também as sessões de breakout. Se vocês estiverem aqui hoje, podem nos acompanhar também nos breakouts. Vamos enviar o link para aquelas sessões, porque queremos aquela sensação de participação e criar um ambiente para ouvir de todos vocês que não estão aqui no programa formal hoje. Queremos continuar aprendendo da sua expertise e da sua experiência. Então, será maravilhoso se vocês podem nos acompanhar. Antes de começar, somente alguns avisos importantes. Como eu já disse, temos interpretação em inglês, espanhol e português. A maioria do evento será em espanhol, então teremos interpretação para inglês e para português. Também pedimos que você coloque seu microfone em silêncio o tempo todo quando você não estiver falando. Vamos fazer a gravação desse evento e vamos compartilhar com o público, com os colegas. Se vocês querem aprofundar nas temáticas da reunião,
Também queremos ouvir seus comentários e suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, por favor, use o botão de perguntas e respostas, Q&A. Se tivermos tempo, vamos responder as suas dúvidas hoje ou vamos acompanhar com e-mails de resposta. Agora, dou as boas-vindas à minha amiga e parceira Beatriz Champagne. Oi, bom dia. É um grande prazer estar aqui hoje como parceira e amiga, parceira no crime, falou a Marie. O primeiro que eu vou fazer é agradecer todas as e os participantes no primeiro dia desse evento. Quero fazer um rápido resumo. Logicamente, houve muitos temas significativos que foram tratados e meu resumo não será suficiente, mas gostaria de mencionar 4 pontos específicos. Primeiro, ontem foi um dia fantástico, em muitos sentidos, mas de um lado, tivemos a participação ativa dos jovens da nossa região, que foram moderadores, painelistas, que participaram particularmente nos grupos de discussão. E aqui eu quero mencionar especificamente a Aliança dos Jovens pela Saúde e o Desenvolvimento, que é a entidade que, junto da classe, organiza esse evento. No segundo lugar, acredito que o conceito das escolas como portas de entrada para as crianças e os jovens foi um aspecto muito interessante. Por isso, todas as escolas devem ser escolas promotoras da saúde. Mas também deu para perceber que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Existem grandes vulnerabilidades e as crianças não são ilhas, estão inseridas num ambiente social e econômico que tem profundo impacto. Por isso, é muito importante entender que, apesar que nós gostaríamos de que todas as escolas fossem promotoras da saúde, infelizmente, há muito esforço pela frente para obter essas conquistas. Também se falou sobre os princípios de inclusão e de equidade, a abordagem integrada para todas as escolas. Por exemplo, se comentou que que a escola inteira, o quiosque, a cantina, o fazer ou não atividade física, todo o âmbito é um âmbito educacional e deve ser feito dessa forma. Também falamos sobre a importância da liderança desde a perspectiva educacional, que deve responder o contexto no qual estão inseridas as crianças e os adolescentes. Também foi dito que devemos ouvir as vozes, diretamente as vozes dos jovens e das crianças, porque às vezes ouvimos os especialistas, ouvimos muitas pessoas que não têm experiência direta nas escolas. E um tema importante que foi mencionado foi como a indústria dos alimentos, da sucata alimentar ou do cigarro tendem a ver as crianças e os jovens como a população população-alvo, e as mensagens são dirigidas aos jovens. Meilin, uma jovem participante do Panamá, com 18 anos, falou especificamente do poder da publicidade e também da necessidade que a publicidade seja também regulamentada. Nós sabemos que há publicações que indicam que nenhum tipo de publicidade deve visar as crianças e os jovens. Essa foi a descrição ou o meu resumo de ontem, que foi um dia ótimo. E agradeço enormemente. Agora, vou falar do dia 2, do que nós vamos fazer hoje. Hoje vamos falar da gestão das doenças não transmissíveis em crianças e adolescentes através da escola. E para
ter direito à educação, devemos ter consideração especial pelas crianças e pelos jovens que têm que ser tratadas com medicamentos ou tratamentos para doenças crônicas. E devemos falar também sobre a interrupção da educação e da possibilidade também de melhorar a saúde através das escolas, o que está acontecendo também no meio da pandemia de Covid-19, porque é um desafio sem precedentes. Isso vai fazer parte da discussão de hoje. Por isso, vou apresentar a Edilene Braga. A Edilene é uma das jovens da Aliança de Jovens do Brasil. Ela vai apresentar o nosso palestrante principal. Edilene. Obrigada, Beatriz. Boa tarde, pessoal. No primeiro lugar, agradeço pelo convite de hoje e pela honra de apresentar o palestrante principal, o professor Didier Jourdan. Ele é titular da Unesco para a Saúde e Educação Global. Edilene, eu acho que você está em mute. Edilene? Oi, está me ouvindo? Agora estamos sim. Estamos ouvindo sim. Bom, vou apresentar o professor Didier Jourdan, como já disse, titular da Unesco em Saúde e Educação Global, diretor do Centro de Colaboração da OMS para Pesquisa em Saúde Pública. Também é professor da Faculdade de Educação e vice-presidente da Universidade Blaise Pascal. Foi presidente do Conselho Superior de Saúde Pública, diretor da área de promoção em saúde, é um dos principais especialistas em saúde pública. Professor Didier, o microfone é seu. Muito obrigada. Muito obrigado, Edilene. Agradeço também a todos e todas vocês pela oportunidade de compartilhar a visão da presidência da Unesco e do Centro de Colaboração para a Saúde e Educação Global. Durante os próximos 20 minutos, nós vamos falar sobre as estratégias para a gestão das doenças não transmissíveis e sobre a educação continuada para crianças com doenças crônicas durante a pandemia. Vou compartilhar com vocês 5 ideias ao longo desses 20 minutos. Primeiramente, vou falar o enquadre para o retorno à escola para as crianças com DNTs. Também vamos aprender do campo, o que é que nós sabemos, porque, claro, que no mundo perfeito, o mundo perfeito não existe e ainda há muito a ser feito no campo das escolas. Depois vou falar novamente sobre a perspectiva das escolas, o que acontece com os estudantes com DNTs e depois vou falar sobre as alavancas da mudança, como avançar e vou finalmente falar sobre o papel dos profissionais da saúde. A volta à escola, o retorno à escola para os estudantes com DNTs. Primeiro, vou dizer que esse webinário é muito oportuno, porque os pesquisadores e cada vez mais pessoas estão cientes que estamos enfrentando, sim, uma pandemia sindêmica, porque não é unicamente lutar contra um vírus, mas é uma interação complicada de diferentes fatores entrelaçados, vinculados à epidemia, sim, mas também aos fatores sociais e às DNTs. E não unicamente são as comorbidades, mas também são as interações entre a doença infecciosa, as DNTs e os fatores sociais. E isso também nos ajuda a pensar em forma diferente para mudar o paradigma atual. Por isso, voltando para a temática básica, todos e todas vocês sabem que as crianças
com doenças crônicas devem estar escolas onde as necessidades sejam cobertas, porque você sabe que viver com asma, artrite juvenil, diabetes tipo 1, não faz com que você seja uma pessoa diferente. As crianças com DNTs não são unicamente crianças com DNT, são jovens, são crianças que precisam de socialização, precisam aprender e devem viver num ambiente positivo, porque isso vai ter impacto positivo no seu desenvolvimento. A maioria das escolas oferecem esse vínculo e negar que a escola essa oportunidade para os jovens com DNTs é um desastre social. Por isso, claramente, nós temos que organizar tudo para que essas crianças estejam na escola, mas claro que precisamos de um arcabouço, porque no mundo, claro que com McDonald's, com tanta comida sucata, devemos falar sim sobre o manejo dos estudantes. Primeiro, temos crianças e jovens, sim, em risco sério por conta de problemas ligados ao sistema imune para aprender doenças, e essas crianças devem receber injeções em muitos dos casos, e hoje cada vez mais temos mais ferramentas de telemedicina, de aprendizado, mas não é uma panaceia, é uma coisa que podemos usar para manter os vínculos e também para usá-los com todos os tipos de homeschooling, por exemplo. Number of children living with chronic condition. Há um número muito grande de crianças que estão convivendo com problemas de doenças crônicas. Há síndromes bem controladas e que permite que eles continuem na escola. E em muitos países, as pessoas estão cientes disso. Mas, mesmo assim, estão recusando que crianças com DNTs retornem à escola. Existe uma terceira categoria, especialmente com jovens e adolescentes, cujos sintomas não estão bem controlados. Para eles, são necessários ajustes e um plano de cuidados. Mas, mesmo assim, nós não podemos considerar que todas as crianças não tenham a chance de entrar na sala de aula. Precisamos de fazer uma análise mais profunda dessa situação. É evidente que isso é uma ideia boa, mas agora, se quisermos que as crianças compareçam na escola, e conforme a Beatriz acaba de dizer, criar um espaço para promoção de saúde, como é que nós vamos conseguir isso? Eu agora gostaria de retornar ao mundo real. Nós sabemos que, se nós publicarmos diretrizes, com certeza, achando que vão ser implementadas, mas isso não é bem assim que acontece. Tem o mundo dos Care Bears, dos ursinhos, e que tudo é maravilhoso, é tudo cor-de-rosa, mas lamento muito, não é esse o mundo que vivemos. Isso é um sonho. Agora, na questão de inclusão das crianças com DNTs. As questões de Covid-19 não são prioritárias. Nós temos as nossas prioritárias médicas, que são todas as doenças infecciosas, parasitas, malárias, vermes, tudo isso é importante. Há países que têm que fechar a escola e não desenvolvem um arcabouço porque eles estão preocupados demais com as prioridades. Há também muitas questões relativas à saúde quanto à instalação da escola. Vamos pensar na ventilação. Se não dá para abrir a janela porque tem mosquitos, como é que nós vamos conseguir ventilar o suficiente para limitar a propagação do vírus? E a mesma coisa quanto ao acesso à água limpa. Então, temos muitas outras questões a considerar. Em muitos países na América Latina, e, na verdade, em toda parte, nós não temos enfermeiras e médicos nas escolas. Tudo isso junto quer dizer que nós não podemos considerar que seja uma solução de tamanho único. Nós temos uma situação que nós dependemos em cada país, na situação regional, para encontrar soluções diferentes para controlar os DNTs durante a Covid. Nós fizemos uma pesquisa
na comunidade, em 42 países. E eu gostaria de mostrar a vocês algumas ideias do que nós aprendemos com as pessoas no campo. Quando falamos dessa questão de diretrizes e controle da situação da Covid-19 nas escolas, o que nós observamos a nível mundial é que a maior parte das diretrizes tem a ver com a proteção, mas não tem nada a ver com a educação. Quando falamos com as pessoas em campo, eles estão em dificuldade, porque as escolas não estão apenas tendo que gerenciar o distanciamento, eles têm que ensinar ao mesmo tempo, têm que educar. A segunda questão é que, quando nós temos uma boa colaboração entre as partes interessadas, é muito difícil reabrir as escolas em boas condições, especialmente de incluir as crianças que têm DNT. E também a terceira foi uma surpresa, mas vocês não vão ficar surpresos. Não havia, em parte alguma, a menção dos provedores de saúde locais. Ninguém nunca fala disso, ninguém fala dos médicos, das enfermeiras, dos farmacêuticos. Vocês sabem que nós estamos vivendo num planeta em que nós temos um problema sério de saúde nas escolas, mas a colaboração com os profissionais da saúde a nível local é extremamente limitado, pelo menos na enquete que fizemos. Mas isso é uma questão que nós temos que pensar. A quarta questão é que aprendemos a respeito das desigualdades. Estavam todos preocupados imensamente com as desigualdades. Dependendo do país, existem muitas fontes de informação que faltam, muitas pessoas, e não existem os artigos de proteção, como as máscaras. O que é muito importante nessa altura é entender que nós temos condições diferentes nas diferentes partes. O que falta é a colaboração entre os vários participantes. Evidentemente, sabemos também que as experiências são diferentes. Tem pessoas que estão, especialmente estudantes com DNT, seus pais, seus professores, têm que abandonar as escolas. E muitas vezes eles estão em dificuldade, falando de níveis de estresse, tentando encontrar outras práticas, e tem muito a ser feito nesse campo. A minha terceira ideia é voltar ao básico. Nós lembramos que a prioridade é ajudar crianças e jovens com DNT nas escolas. Nós sabemos que isso é difícil. Um dos motivos, e é o que nos disseram, aliás, foi presente nas conversas de ontem também, é que nós temos que pensar não apenas através dos óculos dos doutores, dos médicos, dos alunos, mas temos que usar os óculos da escola, dos sistemas escolares, que nós queremos poder gerir de uma boa maneira essa questão das crianças e jovens com condições crônicas nas escolas, querendo saber como é que fica para a escola. Vamos usar ali o linguajar, a linguagem das escolas. Do ponto de vista do educador, a primeira questão ligada com condições crônicas é que é uma forma extremamente importante de discriminação para a escola. Isso é a desinclusão. É também uma questão de poder ensinar e aprender, porque as escolas têm a responsabilidade de possibilitar que todos os alunos, inclusive aqueles com DNT, que possam preencher os seus objetivos enquanto indivíduos e para poder viver em comunidade. E, por fim, a educação no campo da saúde, pensando nas pessoas que têm condições crônicas, e receber o atendimento é crítico para eles. Temos que pensar através dessa lente do sistema escolar, pensando em inclusão, igualdade e cidadania. Não é só proteção, também educação, juntamente com a proteção. Não é todo país que tem o sistema de saúde público, mas é necessário organizar isso e também criar as condições necessárias para a educação eficaz e para proporcionar os meios para que todas as crianças e jovens com DNT possam ter sucesso com essa questão de equidade. Como é que vamos fazer isso? Que tipo de alavancas que nós temos em mãos
que vão levar a uma mudança positiva nesse contexto da crise da Covid para crianças e jovens com doenças crônicas? Em primeiro lugar, temos que esquecer que não vamos encontrar a varinha mágica. A varinha mágica não existe. Temos que pensar em todos os determinantes das políticas escolares e nas práticas, de uma forma que não está implementado na política, mas que representa uma melhoria do que já existe. Nas regiões rurais da Bolívia, por exemplo, não podemos imaginar como é que pode ser o mesmo que num país totalmente diferente. Nós podemos melhorar cada escola de uma maneira como nós estamos ensinando as crianças com DNTs na escola. Para esse fim, temos que pensar claramente no que é importante. Queremos introduzir mudanças nos sistemas escolares. Há 4 alavancas diferentes. Uma é de políticas que vão encorajar a inclusão de crianças com DNT, mas não é suficiente. Precisamos de estruturas e sistemas, quer dizer, a organização, as instalações para que seja possível. E não é suficiente. Precisamos de ter as práticas relevantes. Temos que falar da promoção de práticas que promovem a saúde para com os professores, com as pessoas idosas, envolvendo a todos, direcionados a crianças e jovens com DNT. Nós temos que levar em consideração a doença deles e emancipá-los da situação em questão. Mas uma doença crônica não define o jovem. O jovem são humanos em desenvolvimento e o problema crônico é apenas um dos determinantes da sua vida futura. Evidentemente, temos que pensar também nos recursos humanos. Sem treinamento relevante, sem equipamento relevante, isso não é possível. Se retornarmos aos dados que obtivemos, para seguir daqui em diante, quanto à escolaridade de crianças com doenças crônicas, nós temos que pensar simultaneamente de políticas, sistemas, práticas e recursos humanos. Para resumir, o que temos que fazer é, em primeiro lugar, como eu já disse, promover um método intersetorial, porque existem sempre dimensões sociais, de saúde, inseridas na dimensão educacional para crianças e jovens com DNT. Também é um envolvimento genuíno dos jovens. Os jovens são capazes e são os melhores especialistas de suas próprias doenças. Nós precisamos mudar a maneira como olhamos isso. Nós precisamos usar o envolvimento deles, mas para esse fim temos que ter os sistemas de advocacia muito fortes. Se querer simplesmente mudar a nível local, o que é importante, precisamos também contribuir para a mudança social a nível mundial. Isso é uma das missões que nós temos. Por fim, a questão principal do desenvolvimento de capacidades da profissão de educadores é que é crítica. É por isso que eu usei aqui essa fotografia. Temos que construir pontes entre os jovens e os profissionais, provedores de cuidado de saúde, de assistência social e de educação. E temos que ver isso de uma maneira muito concreta. Nós vamos ter aqui, vocês vão ver, vocês podem ter acesso a essa apresentação se quiserem, mas se pensarem em diabetes, crianças que estão na escola com diabetes tipo 1, nós precisamos de políticas para que esses jovens que têm essa situação que é de longo prazo, mas temos que também ter cuidado. Segundo caso, é ter estruturas. Segunda questão é ter estruturas em lugares onde eles podem receber os medicamentos e tratamentos que precisam, comunicação, explicação. A experiência do jovem na escola muitas vezes está ligado com a ideia de que ninguém entende a minha vida nem a minha situação. Eles estão falando dos colegas, mas também dos profissionais. Isso faz parte da organização das escolas. Recursos humanos, que é um dos problemas que temos com a profissão. As práticas que têm que ser concretizadas. Precisamos também de usar as práticas médicas e educacionais. Agora, eu gostaria de pedir
que vocês falassem de uma maneira mais concreta para enfocar no professor. E por que no professor? Porque nós sabemos que essa é a maioria da profissão pedagógica. Pode ter um mestrado ou ter um envolvimento social, mas como é que nós podemos ajudar os professores nos vários países? Em primeiro lugar, eu não acho que tenhamos... Bom, eu não acho que devemos moralizar a situação, porque é muito difícil de remover todas as tensões e pressões que existem sobre os professores. Mas o que a pesquisa nos diz é que, se quisermos compreender o que pode ajudar o profissional da educação a poder contribuir para a inclusão e equidade para as crianças e jovens com DNTs, nós temos que saber que não é apenas uma questão de diretrizes e circulares e fatores institucionais. Todas as pesquisas indicam que é principalmente o fator pessoal que tem significado. A questão de uma visão da sua identidade profissional. Para que me pagam? Isso também está relacionado aos próprios estudantes e o que eles entendem do contexto. Não só isso, a pesquisa nos mostra que o que impele a atividade dos professores é também o impacto que tem sobre os estudantes e sobre si próprios. É difícil sobreviver dia após dia, e numa carreira inteira, é preciso ter recompensas. Nós temos que modelar a inclusão para que seja uma coisa gratificante para o professor. Os pais, a comunidade, não esqueçam, isso é uma parte importante, porque grande parte dos pais não querem inclusão. Nós queremos que as diretrizes, não vamos pensar que sejam diretrizes que vão contar, são fatores pessoais que nós temos que levar em consideração com a comunidade. A pesquisa mostra que, para os professores, o determinante profissional tem a ver mais e mais com determinantes pessoais de relacionamentos, e para os alunos com as famílias também. Para médicos e enfermeiras, é diferente, porque para eles os determinantes vêm do ângulo diferente. Para concluir essa ideia, o que temos que pensar é que, daqui em diante, no campo de inclusão e de equidade para jovens e crianças com DNT, nós temos que fazer isso como professores, nós temos que contribuir para uma renovação da profissão, construção de capacidade, melhora de remuneração. Mas, para mim, o essencial é fomentar capacitação. Evidentemente, precisamos não só dizer você tem que fazer mais. Todos os professores do planeta já têm uma carga extremamente grande sobre os ombros. O que nós temos que fazer é contribuir para redefinir a identidade profissional para que as coisas sejam coerentes e não apenas uma série de camadas superpostas. Para concluir, eu queria enfocar nos profissionais da saúde e seu papel nas escolas. Sabemos que não é assim tão fácil. Imagine que você é um médico, um farmacêutico. Qual que é o seu papel? Em muitos casos, a ideia é que o provedor de cuidados de saúde vão explicar para os professores, diretores, o que é para eles fazerem, quando essa criança acontece isso, aquilo, quando tem uma crise de diabetes. Mas não é assim, claro, porque é uma questão de profissionalismo, não é a questão de um método médico. Quando nós trabalhamos com os profissionais, nós temos que dizer, sentem, primeiro. Nós estamos falando de crianças e de jovens, que às vezes são seus pacientes, mas às vezes são alunos. Pacientes, alunos, jovens, como é que nós podemos criar a coerência entre isso? Não é apenas com uma ideia, dizer, nós somos apenas uma gota no oceano, não vamos ter nenhum impacto. As pessoas do campo da saúde são extremamente importantes em todos os países, são catalistas de mudança. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que vão demonstrar que nós, como profissionais da saúde,
valorizamos o que acontece na escola e estamos deixando claro que a escola é essencial para a saúde das pessoas. A população confia no provedor de saúde, mas eles têm também in schools is really important. Of um course, papel em contribuir o seu valor dentro da escola. O que acontece nas escolas, em primeiro lugar, eles têm que apoiar as escolas na inclusão e equidade dos jovens, especialmente durante a crise da pandemia. E também tem a ver com, temos que reconhecer a contribuição da escola para com a saúde. Isso é através de consultação, de toda parte, para incluir também dúvidas, questionamento, conversas com os pais, alunos, professores, o que acontece na escola, como é que é isso, o que a gente aprende com isso. Nós temos que mudar a visão que temos da escola. Isso não é fácil. Nós temos que também reenquadrar as intervenções, que é mais no sentido de, muitas vezes, são apenas aulas dadas aos professores, mas se quisermos realmente educar, é melhor educar o educador. É melhor ter o profissional da saúde ligado aos profissionais da educação. As prioridades são para fortalecer e dar conhecimentos aos educadores, através da capacitação, motivação, contribuindo, por exemplo, à implementação na escola das práticas de Covid. Muito obrigado. E eu compartilhei aqui as ideias da Unesco, que é um enquadramento do retorno dos alunos com DNT às escolas e o que sabemos, que aprendemos com o campo. E é importante de usar os óculos da escola, participação, criação de capacidades e sermos catalistas de mudança. Muito obrigado a todos. I believe now we're moving on to the panel presentation. Acredito que vamos passar para a apresentação do painel agora. Hello, everyone. Oi. It's my pleasure to be the moderator on this panel. É um prazer ser moderador desse painel para falar sobre a incidência da pandemia. Tenho reflexões importantes sobre a apresentação do professor Jordan. E acho que é um grande prazer agora convidar o nosso primeiro painelista, Sean Slade, Senior Director de Global Outreach, SCD, Estados Unidos. É diretor sênior de Global Outreach na SCD, onde faz a promoção dessa abordagem. Ele viveu em 5 países, em 4 continentes, escreveu muito sobre temáticas relativas à saúde das crianças, o clima na escola e a promoção de uma abordagem ecossistêmica, a reforma dos sistemas, e é membro
da área do futuro da educação da OCDE and NBC Today CEL expert and e leads é the especialista development of the whole e school conduz o community desenvolvimento development model. do modelo comunitário para as crianças com CDC. Sean, Sean, the floor is yours. o piso é seu. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Queria falar sobre o que Didier disse durante uns 3 minutinhos. Quero adicionar que acredito que há um ponto de mudanças que o Didier não mencionou ainda, mas que se relaciona a todos nós, que em 2000 tem a ver com a pandemia de 2020. Estou vendo que esse ano, durante a pandemia foi uma alavanca de mudanças para fazer com que repensássemos a interação entre os setores e também como a educação, que eu venho de uma associação educacional, para entender como a educação está recolocando os esforços. Existem 3 aspectos que eu queria comentar ao longo desse estudo. Um deles é que a Covid está nos forçando, como educadores, para avaliar qual o propósito específico da educação e vimos esse tipo de discussões acontecer no mundo. O segundo aspecto também está nos fazendo reavaliar a colaboração que está existindo ao longo das comunidades. E terceiro, realmente está colocando no centro aquela ideia que precisamos de educação e saúde para que trabalhem em sincronia para o benefício de todas as crianças. Há certos pontos que são claros. Estamos vendo que o bem-estar é extremamente importante. E somos uma empresa de educação global e é a primeira discussão agora que estão reabrindo as escolas. Bem-estar para o pessoal, bem-estar para todos. É um momento antes do florescimento de Maslow. Aqui estamos colocando a hierarquia do Maslow para garantir que todas as pessoas estejam seguras antes de começar a nos preocupar sobre a taxonomia. E também queria ajudar a habilidade cognitiva dos estudantes. Os pais, os estudantes, os profissionais da saúde entendem que a saúde e o bem-estar dos estudantes são temas preponderantes. E quando eu falo em saúde e bem-estar, não estou falando unicamente da saúde física, mas estou falando também sobre o bem-estar social e emocional dos estudantes. O que eu estou vendo também na comunidade educacional é uma compreensão ou recompreensão que nos focarmos no bem-estar vai ajudar a pedagogia, vai ser uma boa ferramenta de aprendizado. E por isso, entendendo que a pedagogia está aqui, que o foco na saúde e na segurança está aqui, estamos vendo também essas conversas se alinharem. A saúde e o bem-estar são pedagógicos. E o segundo que estamos vendo é uma interconexão ou uma compreensão da interconexão, porque não unicamente estamos vendo a interconexão global daquilo que acomete um país, que agora impacta o resto do mundo, o que impacta uma cidade, impacta outras cidades também, mas estamos vendo também que a forma que nós interagimos em forma local é um forte determinante de como as escolas e os
vão funcionar. Estamos vendo a necessidade de fazer um diálogo, porque estamos vendo também a necessidade das pessoas se reunirem, sejam pais, as comunidades, profissionais da saúde, educação, profissionais, diretores, professores, a fim de determinar o momento que as escolas vão reabrir. Infelizmente, o que também estamos vendo é que das brechas nas nossas comunidades estão exacerbando as problemáticas. Por isso que vemos que quando as nossas comunidades não têm conexão, ou não têm serviços de suporte, serviços de saúde, ou não têm conselho de escola, são os estudantes que estão sofrendo mais. E por isso devemos falar sobre esses temas e procurar uma solução. Também são as comunidades que sem serviços que estão sofrendo mais. É uma frase que ouvimos o tempo todo, é que as brechas nas nossas comunidades não são menores, mas estão se alargando. Para resumir, o que nós estamos vendo desde a comunidade educacional e o que estamos vendo nos Estados Unidos e no mundo todo é que devemos colaborar. Existe a necessidade de colaboração. Estamos fazendo isso na OCDE, em conjunto com a CDC, desenvolvendo um modelo que se chama Whole School, Whole Community, Whole Child, que é o modelo preeminente nos Estados Unidos para alinhar a saúde e a educação. Mas, para encerrar a minha intervenção, quero voltar para a COVID nesse ano. Ainda que é terrível e traumático, esse é um momento de mudança. É uma alavanca que podemos usar para entender e reenquadrar a integração dos setores. Queremos voltar para a normalidade anterior, que era um sistema ou sistemas baseados na desigualdade, ou queremos reenquadrar a forma que a educação e a saúde nas nossas comunidades trabalham juntas. Eu vou encerrar aqui. Acho que vamos ouvir dos outros painelistas também para entender como eles estão fazendo esse alinhamento e concretizando nas regiões. Thank you very much, Sean. Muito obrigada. Didier said, Muito obrigado. Como o Didier disse anteriormente, não estamos enfrentando unicamente uma pandemia, mas é uma sindemia. a systemic environment will be able to face the challenge. E é a única forma que vamos enfrentar os desafios. Adorei a abordagem. Totally believe that prior focusing on educating, we need O to foco na educação deve decorrer da promoção de ambientes de saúde mental, emocional, ambiental. Isso inclui especialmente os profissionais da saúde que frequentemente recebem pagamento inferior e são subestimados. Agora é um grande prazer convidar o próximo painelista, o doutor Carlos Alonso Rivera, que é o vice-presidente da ALAP. O doutor Carlos é pediatra com especialidade em neurologia. Ele tem um mestrado em educação com especialidade em comunicação. É ex-presidente da Confederação Nacional de Pediatria do México, CONAPM. É o membro da política do Conselho Mexicano de Neurologia e vice-presidente da Associação Pediátrica Latino-Americana. É professor fundador do programa de capacitação em neurologia pediátrica no Hospital Central Dr. Ignácio Moreno Prieto e o ZELESP. Ele é o professor, diretor e pesquisador no Hospital Central Ignácio Moreno Prieto. Moreno Prieto
entre 2003 e 2013 e atualmente trabalha como neurólogo pediatra. Por favor, doutor Carlos, o microfone é seu. Obrigado, vou falar em espanhol, acho que é melhor para todos. Agradeço a todos pelo convite. Celebro a iniciativa dos grupos participantes nesse evento que, na minha opinião, vai deixar muita informação, muitas experiências para todos nós que temos interesse e que estamos envolvidos no bem-estar e desenvolvimento das crianças nos nossos países. Particularmente, vou falar sobre a experiência do México. E acredito que, até certa forma, é replicável em muitos países da América Latina, dos nossos países irmãos. Como médico, desde a perspectiva da saúde, existem muitas coisas que nos preocupam atualmente. Em primeiro termo, estamos vivendo uma época completamente atípica. Eu acho que ouvimos já em diferentes ocasiões ao longo do ano. É um desafio importante e agora estamos voltados às escolas, à saúde e à educação. Mas é um desafio importante porque transformou a sociedade no seu conjunto, os espaços de trabalho, os espaços sociais e de família, e uma coisa que não tinha acontecido na história recente do mundo. A educação, particularmente, nós vemos num contexto separado, damos muito valor. A saúde é um bem que relatamos como bem maior ou como uma das prioridades, um dos direitos constitucionais da maioria dos países. Contudo, na prática, teve muitos desafios nos últimos anos. Sabemos bem que os médicos sempre tentamos fomentar a prevenção antes do que tratar as doenças. E ontem falamos um pouquinho sobre a importância de trabalhar na prevenção desde etapas precoces. As crianças e os jovens são fatores de mudança e não temos dúvida nenhuma se vamos educar essa geração, se vamos trabalhar com as crianças, porque com certeza vão ser fatores de mudança para os próximos anos e é algo que não devemos esquecer sob nenhuma circunstância. As doenças não transmissíveis, particularmente, foram um ponto de partida nos últimos anos para nos focar e fazer ênfase na educação, não unicamente nas escolas, mas também na experiência médica. E a maioria das associações ou sociedades médicas que fazem parte ou englobamos os especialistas da matéria no México e no resto da América Latina, temos sempre o costume de conduzir reuniões de atualização várias vezes por ano. Logicamente, o tempo de pandemia nos forçou a modificar as nossas abordagens educacionais e nesse evento também e muitos outros estamos trabalhando em forma remota, estamos descobrindo as bondades da telemedicina. Mas um dos temas de maior preocupação, e fazemos oficinas de educação também no âmbito médico, é no contexto das doenças não transmissíveis, particularmente dos temas que falamos ontem e que vamos continuar trabalhando hoje, que tem a ver com educação a partir dos aspectos nutrimentais, obesidade infantil. É triste ver como há vários anos, quando estávamos na faculdade de medicina, especialmente na faculdade de pediatria, víamos a desnutrição infantil como um desafio a ser vencido em muitos dos países pobres. E o paradoxo é que hoje ainda nos países pobres temos incidências elevadas de obesidade infantil, que inclui tudo aquilo que tem a ver com síndrome metabólica, diabetes e má qualidade de vida. Por isso, o único que podemos fazer é trabalhar em forma colaborativa com as instituições. Mas o papel ou a teoria, dizemos isso facilmente, mas em teoria é muito difícil colocar em andamento, como o professor mencionou, e também com coerência para todos somar forças.
Eu acredito que outro aspecto que devemos considerar na educação para melhorar e trabalhar nessas áreas é a participação ou engajar os pais. Frequentemente, a saúde infantil está um pouquinho voltada para o seio da família, para a responsabilidade dos pais. Mas quando chegamos na escola, é como se deixássemos esta afeta na escola e nos professores e perdemos um pouquinho a comunicação. Isto é, quando você está na escola, a responsabilidade pela sua saúde é da sua escola, e quando você volta para casa, a responsabilidade é da família de novo, mas às vezes não tem vínculo suficiente entre as famílias e os educadores nas diferentes escolas. Portanto, acredito que nós temos que aprender a trabalhar nisso. Sem dúvida nenhuma, acredito que vamos ter que trabalhar significativamente na interação para gerar um compromisso entre as diferentes estruturas organizacionais que têm o mesmo objetivo comum, que é o bem-estar da infância. Esse compromisso nós vamos ter que estabelecer entre as associações médicas, entre as autoridades de saúde e entre as autoridades educacionais, para não ficar unicamente no discurso, mas para encontrar mecanismos onde vamos assumir a nossa corresponsabilidade em pós do desenvolvimento da saúde infantil nas nossas regiões. Tem muitos desafios a serem superados, e um deles, sem dúvida nenhuma, ainda é a desigualdade social. Tudo isso pode ser implementado e com certeza vamos falhar nas perguntas e respostas sobre como gerar e implementar estratégias concretas agora que estão voltando as crianças à escola. Mas é muito difícil quando nós falamos de uma universidade ou escola privada em áreas urbanas, onde todos os requerimentos que nós vamos usar para manter a qualidade da saúde das crianças podemos implementar medidas de higiene, medidas de treinamento, de capacitação, tudo pode ser implementado. Mas quando a gente fala de educação pública, geralmente é muito difícil implementar, porque tem lugares onde numa aula só pode ter 40 crianças amontoadas num espaço pequeno, sem ventilação, sem as medidas básicas, e isso vai representar um desafio maior. E devido a isso, Vamos agora mudar a nossa atenção, em parte, porque é correto, nós temos que atender isso. Mas temos esquecido e deixamos de lado muitas oportunidades importantes. Por exemplo, as doenças que têm que ver com os aspectos psicológicos, a saúde mental, os problemas da aprendizagem, os transtornos que têm a ver com condições de ansiedade e depressão nas crianças e nos jovens, a prevenção de acidentes. As doenças não transmissíveis têm um objetivo, encontram um desafio muito grande que nós temos que trabalhar nesse campo. Por fim, eu gostaria de partilhar um pouco a experiência da nossa sociedade médica, nossa associação médica. Quando temos eventos presenciais, ao fim da pandemia, talvez nós podemos nos reunir, os médicos e pediatras, num processo de educação dos médicos, educação médica deles, um compromisso de solidariedade para com a sociedade. Nesse sentido, criamos atividades educativas para os médicos e atividades educativas também para os professores, pais e para as famílias, parentes dos jovens e crianças com doenças não transmissíveis. Então, assim, é uma experiência total e satisfatória para todos. Esse eu acho que é um ponto importante de criar oficinas para podermos aprender com os peritos os objetivos dirigidos à prática das famílias, educadores e pessoas que estão envolvidas com o bem-estar da criança. Uma experiência, temos também um compromisso de colaboração entre nós. Temos muitos desafios. O principal é saber quando é que vamos poder regressar de maneira segura. No meu país, praticamente temos já 10 meses que as crianças estão em falta na escola. Vai passar ainda mais alguns meses antes que isso possa voltar a acontecer. Já é a terceira onda da pandemia e temos que evitar contágio.
e as crianças continuam em casa. Vamos ter que aprender muito com as escolas de como é que vamos tratar dessas condições de doenças não transmissíveis, juntamente com as famílias. Agradeço a sua participação e, durante a discussão, tenho certeza que teremos muitas perguntas. Obrigado a todos. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Carlos. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor Carlos. Interesting point. O senhor levantou os pontos importantes, interessantes, de como é que vamos implementar todas as medidas no sistema escolar público. Eu gostaria agora de deixar isso para a nossa discussão, mas vamos lembrar que 30% da população do Brasil não tem acesso à internet. Então, como é que podemos promover a educação remota, a educação virtual, se estamos tendo essa dificuldade, com um percentual muito grande de pessoas que não poderiam ter acesso virtual às classes? Isso é uma questão extremamente importante que temos que lembrar. Então, agora eu tenho o prazer de chamar a Mary Queen Delaney, que é assessora regional do bem-estar da América Latina para a Unesco, América Latina e Caribe. Por favor, Mary Queen, eu tenho o prazer de convidá-la. Muito obrigada, Bruno. Vou começar com agradecimento por esse convite, o convite da CKids. Foi um prazer ouvir o professor, que é catedrático da Unesco, o Dr. Orhan, e bom dia e boa tarde a todos os panelistas. É um prazer estar aqui presente com vocês. Foi um bom ponto, Bruno, quanto ao acesso à internet. Eu gostaria também de vincular isso com o ponto que o professor mencionou a respeito da inclusão, já que foi esse um desafio muito grande que vimos este ano. E isso é a primeira vez que nós vimos isso. E nós enfatizamos muito o acesso à educação virtual, ou seja, educação à distância. Mas eu creio que agora todos nós nos damos conta dos desafios imensos que temos quanto à conectividade. Portanto, mas em termos gerais, eu creio que tanto como foi o doutor Alfonso, como o doutor Alfonso falou, o doutor Slay também, a oportunidade que essa tragédia nos traz significa para nós uma imensa responsabilidade. Nós temos que repensar tudo. A próxima normalidade não pode ser igual nem pior à anterior. De forma que, enquanto a educação da saúde, ou as janelas que estão se abrindo para nós nesse momento, nos levam a pensar e repensar e reinventar tanto o conteúdo das nossas prioridades da educação da saúde, como também o seu espírito, seus objetivos, o espaço e tempo que damos a isso dentro do dia escolar. Temos que considerar também as inovações que temos visto durante esse ano e nos anos anteriores. São oportunidades para melhorar a entrega da educação e também aumentar o seu impacto. Creio que podemos usar essa oportunidade para irmos muito mais além da prevenção. Sem dúvida, essa crise pôs a ênfase na prevenção da transmissão. Hábitos de higiene, como lavar das mãos, acesso à água, o uso das máscaras. Mas teremos também ocasião de ampliar o que nós compreendemos, como Sean dizia, tratar do bem-estar. Isso é muito importante. Por isso que eu gostei muito da inclusão desses conceitos de forma direta nessa conversa. Inclusão e cidadania envolvem tudo isso. Nós temos um desafio muito grande em envolver o setor educacional juntamente com os serviços de saúde. Isto
está refletido na educação e prevenção típica que costuma ser entregue dentro do âmbito escolar. Prevenção do uso de drogas, prevenção de gravidez não planejada, prevenção de acidentes e assim por diante. O marco da prevenção está muito bem instalado e há também uma maior percepção da prevenção de riscos. Mas essa abordagem nem sempre é tão eficaz nem duradoura. Depende do programa e de como o programa é implementado. Eu sei que estamos falando mais da prevenção, como foi o enfoque de ontem, mas temos também a necessidade de atender às necessidades das crianças e jovens que vivem com doenças não transmissíveis dentro do âmbito escolar. Certamente, como o professor disse, políticas, estruturas, recursos humanos e as práticas que vamos criando. Mas vamos ver do ponto de vista da inclusão também. Nós sabemos que a situação de saúde, o status de saúde dentro do setor da educação e o funcionamento do sistema educacional impulsiona, de algumas formas, a exclusão. Se perguntamos a qualquer pessoa que tem qualquer tipo de incapacidade física, nós sabemos que as possibilidades de assistirem às aulas nas mesmas condições que os outros alunos são praticamente limitadas. Quando comparamos com uma pessoa que não tem uma deficiência física, temos que aprender com essas experiências. Os sistemas educacionais, creio que precisam de um grande avanço. Aliás, o fato de termos começado a analisar essas formas de exclusão sistemática, já é um grande passo adiante. Estamos falando de grupos indígenas, pessoas em áreas rurais, raça, orientação sexual, identidade de gênero. Há uma série de fatores que nós sabemos que cada um por si pode resultar na exclusão e até mesmo violência física. Nós também temos que abordar diretamente através das políticas, das estruturas, sistemas e assim por diante. Temos que incorporar as doenças não transmissíveis dentro deste grupo. Muitas vezes não sabemos não sabemos por que houve bullying. Será que foi pela aparência da pessoa, ou foi pela roupa, ou foi pela raça? Nós temos que perguntar. É por isso que temos que entender melhor como é que se formam as atitudes e os preconceitos, tanto das crianças quanto dos adultos que trabalham dentro do setor educacional. Só assim conheceremos a fundo se se trata de uma discriminação emocional ou se é característica do sistema em si próprio. Quanto a esse conceito de cidadania, eu creio que o Sean também abordou isso, ou seja, eu acho que o mundo finalmente se deu conta, ou talvez tenha internalizado melhor, a ideia de que a saúde é pública. Depende do comportamento do indivíduo e do que está acontecendo no mundo, que, aliás, afeta diretamente a pessoa. Esse é um momento importante. Nós sabemos também que a educação é pública. O que aprendemos ou deixamos de aprender dentro do processo educacional afeta a uma e também ao resto da família, a amigos e amigas e a comunidade. Com esta percepção, vou passar ao tema de que um tema que nos dá uma importante responsabilidade. Nós temos que passar da prevenção, com a preocupação da pessoa consigo mesma,
há um marco de cuidados para com os outros, a responsabilidade de ter cuidado para com os outros, solidariedade, caridade, mas também que Deus queira que isso nos leve a um ativismo e a um espírito político que seja focado naqueles que ficaram excluídos sistematicamente, seja no setor de educação ou no setor de saúde. Isso nos leva a procurar uma mudança e avançar a uma nova e melhor normalidade. Finalmente, eu sei que muitos participantes trabalham no campo da saúde dentro do âmbito escolar. Eu queria dizer que eu creio que temos que ir mais além para facilitar o atendimento de saúde dentro do ambiente escolar. Temos que juntar esses dois setores tão diferentes. Podemos dizer que são planetas diferentes. Eles têm marcos referenciais distintos e chegam até a ser contraditórios. Temos que aprender uns com os outros da saúde, que vem a resolver problemas individuais, e da educação, que vai ter uma abordagem de grande prazo, de formar gerações autônomas, solidárias, preparadas, etc. Precisamos ter uma expressão da intersecção entre os dois setores para podermos nos apoiar uns aos outros. Com esses rápidos, breves comentários, eu teria muito prazer de ouvir o que os colegas panelistas que aqui estão e para vermos na parte da conversa se podemos aprofundar um pouco mais. Obrigada, Bruno. E saudações de Santiago. Muito obrigada, Mary Gwynn. Você disse uma coisa extremamente importante, que a nossa próxima realidade não pode ser pior ou igual à anterior. O que nós temos visto até agora, especialmente quanto ao isolamento social, nós temos visto um número cada vez maior de pessoas sedentárias. Tem um número maior de pessoas que estão consumindo cada vez mais alimentos insalubres. Temos visto um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, o que eu levo para casa da sua experiência é que nós temos que pensar fora da caixa. Temos que buscar métodos inovativos para poder promover a saúde e bem-estar. Conforme vimos agora com a nossa experiência, que a menos que a saúde e a educação sejam tratadas como questões públicas, sejam tratados como bens sociais, não poderemos conseguir mudar essa realidade assustadora. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar o nosso último panelista, que é o Thomas Plaza Renúncias, que é assessor em práticas de saúde e de população na prática e está apoiando projetos analíticos na América Latina e no Caribe, com um enfoque na América Central. Suas áreas principais de interesse são a saúde da criança e do adolescente, equidade. Antes disso, ele trabalhava no Banco de Desenvolvimento Internacional e Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Lá ele contribuiu para várias comunicações. Ele tem um mestrado em População e Desenvolvimento. Thomas, por favor, queremos ouvir a sua palavra. Eu gostaria de conseguir dar boas-vindas a todos os colegas.
participantes e panelistas. É um prazer estar com vocês. Eu queria falar rapidamente para deixar um espaço para a conversa. Eu queria apresentar umas 2 ideias. A primeira, eu quero ressaltar a importância da participação setorial que foi mencionada. E o que estamos falando também dos recursos que falamos. Esse é talvez o fator mais limitante, ou seja, a falta de recursos. Se não investimos recursos nesses setores, será impossível termos um enfoque da maneira como falamos. É mais fácil ter recursos de um único setor do que de todos os setores envolvidos. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco a respeito do capital humano, que é um marco importante nos nossos esforços. É necessário se formos compreender os relacionamentos da saúde e do desenvolvimento humano. Isso está centrado dentro da escola. O capital humano quer dizer que todo o ser humano tem um potencial a ser alcançado. Mesmo pessoas que têm condições de saúde, como os DNTs, e também problemas de obter educação. Isso é importante do ponto de vista individual, mas tem também um impacto significativo na economia, na produtividade do país. Os vários panelistas falaram disso e também dizendo que isso é chave para ter alunos que estão ativos e envolvidos com a sociedade. Nesse sentido, a prevenção e o controle das doenças não transmissíveis é fundamental no processo. Se não temos esse controle no início da vida e na adolescência, é muito difícil depois conseguir ter satisfação no resto da vida. Nesse sentido, nos últimos anos, temos tido disponíveis na área do Caribe, e vimos que as crianças que nasceram hoje, muitos não conseguiriam alcançar o seu potencial pleno de capital humano. Mas nós sabemos também qual é o impacto da pandemia sobre esse grupo. Está claro para nós que vai ter um impacto negativo e possivelmente extremamente significativo. Ver esse impacto e a relação que tem com o desenvolvimento, é importante apresentar a interação intersetorial para tentarmos juntar recursos entre os vários setores para podermos dar o lugar devido a essa apresentação perante os governos. Rapidamente, quero dizer que a cooperação intersetorial tem uma consequência muito clara, porque quando os jovens saem do sistema educacional, muitas vezes não se conectam diretamente ao sistema da saúde. Eles perdem não unicamente a conexão com a educação, mas a conexão com a saúde. E estamos vendo isto durante a pandemia, a universalização disso, onde a desconexão não unicamente educacional, mas sanitária também. Por isso, talvez a pandemia podemos ver como uma oportunidade de reforçar os mitos que pode ser abandono e para educar que não saem do sistema da saúde para manter esses vínculos, os mecanismos de prevenção, que, de novo, é muito importante para as crianças com doenças não transmissíveis, que muitas vezes saem da escola e não tem mais acompanhamento, não tem mais tratamento, e quando voltam mais tarde para o sistema da saúde, é tarde demais e muitas vezes já desenvolveram doenças e fatores de risco em nível maior. Também é uma realidade diferente para as diferentes populações. Tem certos setores da população que são mais vulneráveis a sofrer a perda de conexão com o sistema da saúde e o sistema da educação,
E vemos que, por exemplo, a vulnerabilidade à violência, a vulnerabilidade à fragmentação da família, vemos também o desafio da gravidez adolescente, que é muito importante e tem muito a ver com a saída do sistema educacional. Na América Central, onde eu trabalho, realmente a migração é um tema importante, porque muitos jovens abandonam a educação, mas abandonam seu país em muitos casos também, e também quebra o vínculo com o sistema de proteção, sistema de tratamento de doenças. Por isso, para concluir com essa invocação à ação para ter certeza que não estamos atingindo uma realidade pior do que a anterior, mas estamos aproveitando os aprendizados que nós temos para levar a saúde e a educação em forma remota, não unicamente para os jovens no sistema educacional, mas também para os jovens que estão fora. Tudo isso dentro de uma abordagem de saúde integrada que está coordenada integralmente com o sistema de saúde, e assim podemos aumentar a cobertura e a qualidade dos serviços. Thank you very much, Tomás. Muito obrigado, Tomás. Agora estamos passando para a sessão de perguntas e respostas. Por favor, convidamos todas as pessoas a apresentar as perguntas, a colocar as perguntas na parte superior da barra do Zoom. Ouvimos palavras poderosas. E agora, para colocar em prática, tenho uma pergunta para os 4 painelistas. Vou dar 2 minutos a cada um, então, por favor, sejam breves para conseguir ter mais perguntas do público. A pergunta é como os profissionais da saúde podem fomentar a construção de capacidades nas escolas e nos programas visando ao sucesso educacional dos estudantes com DNTs. 2 minutinhos. Acho que é uma boa pergunta. E tem um monte de oportunidades de cooperação nesse sentido. Talvez uma mensagem que podemos transmitir é que a cooperação institucional é o alicerce da contribuição, porque podemos esperar que os profissionais em nível individual vão além dos recursos, do tempo que contribuam para as trocas e para o aprendizado, mas deve existir recursos, investimento também nesses aspectos e nos mecanismos de troca de ideias e de conhecimentos. Talvez salientar também o que eu indiquei anteriormente, a saída do sistema da saúde e a interação entre o sistema de saúde e o sistema da escola. Acredito que o professor Jordan também indicou, e vale a pena salientar que realmente os sistemas de saúde incluem até certo ponto uma referência ao sistema educacional e o sistema de saúde para ter sinergias e também dualidade do atendimento. Mary Green, please. Obrigada. Obrigado. Thank you. Mary, I think there's a number of acho que há issues that we can número focus on to de avoid the assuntos nos forced quais podemos nos focar para evitar essa nova normalidade piorada com relação ao que o Tomás mencionou. Mas desculpa que estou falando em inglês. Acredito que, como eu indiquei anteriormente, uma das coisas mais importantes que nós podemos e devemos fazer seja talvez não agrupar todas as crianças com doenças não transmissíveis no mesmo balde. Acho que as crianças com essas condições, e às vezes mais do que uma criança, precisa de atendimento específico e tem necessidades específicas
também. E se identificarmos bem e construirmos a capacidade no setor da educação, tudo isso refletido nos sistemas, na documentação das boas práticas, vamos avançar para fortalecer uma resposta integrada do sistema. Thank you very much. Obrigado, Carlos. doutor Carlos. Acho que aqui a pergunta é voltada a uma estratégia concreta que poderíamos aplicar para marcar nesse contexto. Uma coisa que facilitaria muito as coisas é lembrar o fato que a educação é cíclica. São os ciclos que começam e acabam uma vez por ano e facilita também o planejamento estratégico. Assim, acredito que existem duas áreas de oportunidade. A primeira é fazer um diagnóstico da situação, identificar a estatística ou a problemática existente numa escola, porque em termos gerais, quando nós falamos isso, se dilui um pouquinho. Seria importante saber como autoridade educacional, dentro da minha escola, qual é a situação real das doenças não transmissíveis, isto é, qual a porcentagem das crianças ou estudantes que eu tenho hoje são potencialmente vulneráveis de ter algum problema dessa natureza, desse tipo. E segundo, a abordagem procurando acordos. As pessoas médicas nacionais e locais, às vezes, não são aproveitadas. Muitas sociedades têm financiamento pela indústria farmacêutica, ou recursos próprios que podem acessar por diferentes sentidos e podem usar em capacitação. Procurar acordos concretos entre as escolas e as associações médicas locais pode favorecer que não seja unicamente eu vou te dar meu tempo quando eu não tiver mais nada para fazer, mas eu estou comprometido com você uma vez por mês, vou capacitar seus professores nesse tema concreto para então gerar uma experiência de colaboração que seja mais apropriada com melhores resultados em longo prazo. Muchas gracias. Sean, please. Obrigado, Sean. Uma desculpa porque meu espanhol é muito ruim, por isso vou responder em inglês. Concordo com Carlos, porque acredito que é uma oportunidade e estamos tentando determinar como vamos transformar o sistema, porque é uma oportunidade para os profissionais da saúde se sentarem na mesa e mostrar o valor do que eles podem fazer para a educação. Agora, os profissionais da saúde podem insistir que estão trabalhando com diálogo em educação, com os líderes da educação para garantir e para mostrar que a educação deve fazer parte do sistema. Também o sistema tem sido relegado pelos líderes da educação como algo secundário ou terciário. Vamos aproveitar essa oportunidade de nos sentar à mesa e garantir que vejam o valor da saúde nas escolas e na comunidade também, para aproveitar isso. Thank you very much. Obrigado. Temos mais uma pergunta para Ian. Idali Palazuelos, líder de jovens e líder da Federação Médica da Bolívia, que está fazendo uma pergunta. Idali, quais são as barreiras e os habilitadores para satisfazer as necessidades das crianças e jovens com DNTs? Em termos de cooperação, compreendemos que tanto os profissionais quanto os grupos de profissionais de cuidadores de educação, quais são as barreiras e os habilitadores para avançar. De novo, acredito que as
barreiras e os habilitadores são praticamente os mesmos. E acho que estamos percebendo esse ano que temos a mesma compreensão de qual o propósito da educação. A barreira que está lá para os educadores, para permitir aos profissionais da saúde acesso e fazer ajustes, é o fato que os educadores estão vendo sua função unicamente com relação ao desenvolvimento acadêmico. O que estamos vendo agora é uma maior discussão que a escola está lá não unicamente para desenvolver e para a questão acadêmica, mas a escola também está aí para ajudar o desenvolvimento das crianças. Então, estão lá para o desenvolvimento social, mental, emocional, físico e cognitivo também. E uma das barreiras, aquela integração. E acredito que esse momento no tempo está nos permitindo reenquadrar aquela discussão em torno ao propósito da educação. E também permite aos profissionais da saúde se inserir e preencher as brechas e suportar os educadores, agora que estão começando a promover o crescimento saudável, o desenvolvimento socioeconômico saudável dos jovens. Thank you. Dr. Obrigado, Dr. Carlos. Podemos identificar muitas barreiras. Eu acredito que a principal barreira é que não entendemos com clareza quais são as nossas funções e não entendemos com clareza quando é a responsabilidade das instituições ou das autoridades. Eu acredito que trabalhamos muito durante esses 2 dias sobre a colaboração, sobre a coerência de trabalhar juntos, mas fica muito no papel, fica muito nos desejos, nos projetos, mas na hora de aterrissar isso é bem difícil. Por isso, acredito que é um momento importante, todos estamos aprendendo como viver em forma diferente, devemos ser corresponsáveis para habilitar as barreiras. Os sistemas governamentais é um fato que não tem capacidade de manejar isso em forma correta. Por isso, a participação da sociedade, das diferentes organizações, do setor público e privado, devem aprender a trabalhar juntos, o que nós não temos feito até hoje. Gracias. Obrigado, Erwin. Gracias, Bruno. Y de acuerdo Obrigada, Bruno. De acordo com a observação, lo que queda en papel y las buenas concordo com o que Afonso falou sobre o que fica no papel, as boas intenções e as limitações estruturais que acontecem. E também sou contrária a uma coisa que entendi que falou Sean, com relação, eu entendi que ele disse, e talvez eu estou errada, mas ele falou que a atitude do setor educacional diante do setor sanitário é a barreira. E se unicamente se deixassem eles entrar a fazer seu trabalho, teria mais colaboração. Mas acredito que devemos levar em conta, especificamente na América Latina, que o setor médico, os médicos em geral, têm poder social que é muito maior do que o da uma professora numa zona rural, numa escola de educação básica, por exemplo. E acredito que esse poder social, no geral, inclui que muitos professores, ainda que são eles que, claro que fazem uso do acadêmico, né? Mas sabem como as crianças aprendem, eles sabem como dar aula. E isso não é necessariamente a fortaleza, o ponto forte de um médico. Talvez mais do pessoal de enfermagem, porque estão mais na prática das atividades educacionais. Mas devemos levar isso em conta, que o que nós estamos procurando não é só abrir as portas da escola
para fazer as palestras, os serviços de dentistas, de vacinas ou até alimentação na escola, mas integrar isso à rede da comunidade educacional e tudo que é feito num dia. Tornar a hora do almoço, que é um espaço muito protegido, num momento de aprendizado e boa alimentação. E não só a palestra de uma pessoa de fora que está dizendo você tem que se alimentar certo porque tem que prevenir a obesidade. É uma relação profunda baseada no respeito mútuo dos conhecimentos e das funções de cada setor. E isso construímos com o diálogo. Como se dice, se levantan las manos y dice, ya, lo que ustedes digan, porque son ustedes que saben. Porque são vocês que sabem, né? Não queremos só ficar com a dúvida, mas vamos trabalhar juntos, vamos aproveitar esses espaços e esses anos de proteção quase garantidos de muitas crianças, de muitos meninos e meninas nesse entorno bem estruturado. Talvez eu não entendi certinho, Sean, mas acredito que é uma conversa interessante lá que a gente pode ter. Muito obrigado. Agora vou passar o microfone a Ideli, que tem perguntas para os palestrantes. Ideli. Obrigada, Bruno. Tem uma pergunta da Liliana Thierry, da Associação Cuidar da Argentina. A pergunta é para o professor Didier. Muitas vezes, a exclusão e a falta de atenção às crianças com TNT acontece porque os padrões legais impedem que os professores possam administrar medicamentos, poderiam ter problemas jurídicos e é impensável para eles acompanhar as crianças. A pergunta é, como podemos resolver essa situação em benefício das crianças com DNT? Dr. Jordan has already left the call, but he answered, O Dr. Jordan teve que redirecionar a chamada e ele respondeu. Eu vou ler a resposta dele à Liliana. Isso é crítico, especialmente para crianças com diabetes tipo 1. Temos que seguir adiante de uma forma que nós vemos. Eu vejo 3 níveis dessa situação. Um é o legal. Nós temos que descrever as condições para as crianças e para os professores, para que os medicamentos possam ser administrados na escola. Também a questão de construção de capacidade por parte dos profissionais da escola. As negociações com os sindicatos, o fortalecer do trabalho intersetorial, treinamento de profissionais de cuidados de saúde. A próxima pergunta, Idali, por favor. Tem uma pergunta no chat, que vai ser muito rápida. Qual o profissional que pode contribuir para o desenvolvimento de sinergias e para o melhor diálogo entre as disciplinas? Sean, se puder responder isso, por favor. E 1 minuto para eu poder encerrar, por favor. Não estou ouvindo. O Sean entendeu a pergunta ou quer que eu leia outra vez? Eu vou ler em inglês. Você considera que a educação
entre profissionais pode ser a estratégia necessária para possibilitar sinergia e melhor diálogo entre as disciplinas? Sem dúvida, eu acho que quanto mais a gente puder fazer isso, mesmo durante o treinamento dos professores, para podermos educar as pessoas que estão entrando em ambas as profissões, de como podem colaborar entre si, nos ajuda a seguir o caminho certo. Vamos voltar também ao que a Mary Gwen disse. Eu creio, sinceramente, que é necessário o envolvimento da aldeia toda para criar a criança. A comunidade toda tem que trabalhar conjuntamente entre os vários setores para poder ajudar a criar as nossas crianças. Obrigado a todos os panelistas e a todos os participantes. Foi um prazer participar, dividir esse momento com vocês. Eu gostaria agora, para encerrar, para repetir o provérbio nigeriano, porque eu acho que estamos realmente de acordo em criar um ambiente, um sistema em que podemos colocar as nossas crianças e jovens no centro. É importante lembrarmos que precisamos de prevenir e tratar os DNTs, mas não podemos esquecer os que estão tendo que lidar com isso. Agora, eu gostaria de convidar a todos para se unirem ao movimento da Aliança Juvenil, para nos seguirem no Face. O nosso nome é Aliança Juvenil e o nosso Twitter é sobre a linha Aliança Juvenil. Quantas mais pessoas se juntarem a nós, mais forte ficaremos e mais alta será a voz dos jovens na região da América Latina e do Caribe. Passo a palavra para Marie. Obrigado, Bruno, pelo resumo. Obrigada a todos, palestrantes, participantes, por estarem aqui hoje, especialmente aos palestrantes pelas reflexões importantes que nos proporcionaram e pelo que dividiram conosco as suas percepções quanto à contribuição à saúde das escolas. Está tudo muito claro para nós. Foi realmente um prazer para nós ouvirmos de vocês com as suas perspectivas e situações diferentes. E também sabemos como é que podemos trazer os campos da educação e da saúde a uma colaboração. Isso é necessário para o bem da criança e do adolescente, mas também para a família. Aliás, temos que lembrar que quem está no campo da educação e da saúde é que tem um papel central no bem-estar da criança. Bom, nós temos que olhar o lado positivo da pandemia, que talvez nos levou a impulsionar o progresso que favoreça os jovens e crianças que estão lidando com obesidade, diabetes, câncer e todas as doenças não transmissíveis. E foi um prazer, eu gostaria muito de trabalhar mais com vocês no futuro para podermos encarar este desafio na nossa região. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos agora passar para sessões individuais. Todos devem ter recebido um e-mail do planejamento da oficina, que dá um link para entrar nas várias discussões. Então, vocês podem sair dessa e entrar nas reuniões individuais, e vai ser um prazer vê-los lá. Muito obrigada a todos. Adeus.